First Hop Redundance Protocol. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que você faz para garantir redundância de gateway dentro do seu ambiente. Eu sei que você já deve ter escutado sobre First Hop Redundance Protocol em algum momento, mas do jeito que a gente vai falar aqui hoje, talvez não. Vai se aprofundar mesmo, entender como que o HSRP, GLBP, VRP funcionam e por que você precisa desse protocolo no seu ambiente, tudo isso com laboratório, mão na massa, na prática. Mas eu preciso pedir a sua ajuda. Já faz tempo que você está aqui e você ainda não fez o que precisa ser feito? Se inscreve no canal, garotinho. Ou garotinha, se inscreve no canal e deixa o likezão nesse vídeo aqui para a gente poder ter combustível e continuar produzindo conteúdo de qualidade. Deixa um comentário aqui para mim também que você mais gostou nessa aula ao final dela. Fica até o final porque o conteúdo que veio hoje aqui é um conteúdo pesado. Olha só, First Hop Redundancy Protocol é um dos capítulos desse nosso livro do CCNA aqui, ó. No livro CCNA, um dos capítulos a gente aborda sobre First Hop Redundancy Protocol e eu vou trazer para você aqui em videoaula, mas você também pode ter um livro para você conseguir aprender lendo. É só clicar no link da descrição e acessar a livraria da HackOne. Vamos lá. Olha, First Hop Redundancy Protocol nada mais, nada menos do que uma redundância de default gateway. Imagina o seguinte cenário, você tem aqui uma saída para a internet, que poderia ser a sua própria operadora de internet, vamos falar que aqui é a sua Vivo, e você tem aqui dois roteadores, R1 e R2, que seriam os core routers da sua rede. Esse PC, na figura dele, ele quer conseguir chegar até a internet. Só que para ele conseguir chegar numa rede que ele não conhece, ele precisa de um gateway, ele precisa de alguém que seja a porta de saída para essa rede desconhecida. E esse cara que vai ser a porta de saída, podendo ser o R1 ou o R2, se for a interface física de R1 ou de R2, se no dia vier aqui um estagiário e morder esse cabo, né? Vir aqui, dar uma mordidinha no cabo e o cabo está fora, você não consegue mais ir para a internet pelo R1. Você não concorda que o R2 continua ali? O R2 continua disponível, só que você não tem nenhuma redundância de gateway, você não tem nenhum first hop, primeiro salto, redundancy protocol, um protocolo de redundância de primeiro salto. Você não tem nada para poder resolver esse problema. Então o que vai acontecer nesse caso? Caiu. A internet está fora. Esse nosso PC1 está isolado nesse ambiente, simplesmente, ou PC2 também no caso, simplesmente porque nós colocamos essa interface para ser o gateway dessa rede. O que a gente pode fazer diferente disso é usar um protocolo, que esse protocolo simule aqui uma nuvenzinha e o gateway seja um Virtual IP, um VIP, né? E o seu Virtual IP é o gateway que vai estar fornecendo para ambos os equipamentos, garantindo que esses caras conseguem acessar a nossa internet de uma maneira muito mais simplificada, mesmo que eu perder o R1 ou que eu perder o R2, né, um ou outro, esse gateway será respondido por qual roteador estiver ativo. Isso é muito positivo, né, galera? E a gente pode fazer isso usando três protocolos diferentes. Eu posso usar o HSRP, eu posso usar o VRRP e eu posso usar o GLBP. A grande diferença entre esses caras, se a gente for pegar aqui, né, o HSRP vai ser usado nas caixas Cisco, o VRRP vai ser usado nas caixas de mercado, mas os dois eles funcionam muito parecido, né? Esses dois equipamentos, eles vão ter um ativo barra backup. Essa é a grande diferença quando a gente compara esses dois caras com o GLBP. O GLBP, ele já trabalha um pouquinho diferente. Ele trabalha ativo. Como assim, no caso, ativo? Se a gente pensar na operação de um FHRP, um First Hop Redundancy Protocol, a ideia é que alguém seja backup de alguém. Então, R1 vai ser o principal e R2 vai ser o nosso backup. Beleza, até aí tudo certo. Se R1 não estiver disponível, quem responde por esse gateway é o R2. Só que, você não concorda comigo que isso acaba ficando muito ocioso, R2? R2 fica na maciota lá, tranquilão,
Quando vai ver, vai ser utilizado somente num momento de crise, pau. Imagina que esse link é super estável. Cara, 349 dias no ano ele fica disponível. Pô, você vai usar o R2 lá, sei lá, por 16 dias no ano, muito pouco, né? A gente precisaria talvez otimizar isso melhor. E a gente poderia fazer isso com o GLBP no nosso Virtual Gateway. O GLBP, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar tanto o R1 quanto o R2 e ele vai deixar ativo ao mesmo tempo. Como que ele faz isso, cara? Operação muito louca, né? Ele vem aqui, ó, quando você está querendo descobrir o seu gateway na rede, qual que é a pergunta que esses caras fazem na rede? Primeira coisa, ele tenta descobrir o ARP. É isso mesmo, ele faz um ARP request, falando assim, pessoal, é o seguinte, eu sei que o IP do meu gateway é o 10.0.0.1, eu já sei isso. Eu sei porque configurou lá na interface, né? É o 10.0.0.1. Agora eu preciso fazer um matching, né? Um Tinder aí de IP mais MAC. Ele precisa fazer esse Tinder. Ele já sabe que o IP é esse. Quando ele vai descobrir o MAC, ele faz Address Resolution Protocol, o ARP. Ele manda um ARP na rede. Quando o GLBP escuta esse ARP, ele fala, caraca, estão querendo o MAC Address do Gateway. Se eles estão querendo o MAC Address do Gateway, eu vou mandar para esses caras então, eu faço o seguinte, ó, o MAC desse lado aqui vai ser o 01, o MAC desse lado aqui vai ser o 02. O primeiro request eu mando o 01, o segundo request eu mando o 02. Pronto, tá lá. Só que nesse Virtual Gateway, quem for o ativo, ele responde tanto para o 01 quanto para o 02. Se caso aqui cair, aqui vai responder para o 01 ou para o 02. Então, ele consegue distribuir essa informação, compartilhar essa informação entre os gateways e, dessa forma, a gente ter a comunicação balanceada. Essa é a grande diferença. Gateway Load Balance Protocol. Então, a gente consegue ter ele balanceando a comunicação do nosso FHRP usando GLBP. Mas vamos voltar um passo aqui, vamos explorar um pouquinho mais o HSRP e as suas funcionalidades. Primeira coisa, como que a gente faz então, Lucas Palma, para ter esse tal de HSRP aí funcionando num ambiente como esse, tá? Vamos começar pelo começo. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é pegar o R1 e R2 e fazer uma configuração para que eles sejam gateway dos nossos PCs. Se eu abrir o PC1 aqui, galerinha, ó, vamos abrir o PC1 e vamos olhar o show IP desse cara. Se eu der um show IP, vocês... Opa, o show IP, não? Show IP, Show IP, ele vai me dar aqui, ó, o 10.0.0.1 é o gateway que já está pré-configurado para o nosso PC1. Se eu tentar pingar a internet, lá o site do Google, ele não vai deixar eu pingar, porque o gateway não está configurado ainda. Se a gente olhar dentro de R1 não conhece ainda esse endereço, não foi configurado dentro de R1. Se eu der aqui um enable, um show IP int brief, esse cara não tem o IP 10.0.0.1, tem o 10.0.0.2. Se eu for lá no R2 e der o mesmo comando, show IP int brief, o R2 tem o 0.0.3. O que a gente precisa fazer então? Vamos em R2, vamos deixar ele como backup desse ambiente. Só que eu já vou deixar um negócio muito louco aqui acontecendo, ó. Eu vou dar um capture na interface fast 1/0 do nosso R1 para a gente analisar alguns pacotes na hora que esse cara começar a trocar informações do HSRP, tá? A gente vai deixar esse cara aqui, ó, no cantinho. Vamos explorar isso dessa maneira. Deixa eu abrir aqui, ó. Pumba. Beleza. Show de bola. Show. Já temos aqui o nosso Wireshark funcionando. Vamos agora começar a configuração. Vou começar desse lado aqui, ó. Conft-t. Para esse cara, a gente precisa, primeira coisa, entrar dentro da interface, que vai ser correspondente ao gateway, né? E para essa interface, eu vou falar quem que vai ser o standby. Então, o standby que nós vamos escolher aqui vai ser o 1. E para ele, eu vou dar o IP. E qual que é o IP que nós vamos usar? O 10.0.0.1, né? E aqui eu vou também falar que o standby 1... ele vai ter o parâmetro preempt. O que é esse parâmetro preempt? O preempt eu preciso colocar só em quem eu quero que assuma novamente a topologia, caso ele volte com uma prioridade maior.
Como assim, no caso? Por quê? Por default, esses caras, todos eles vão ter uma priority. Nesse caso aqui, o default, se eu não definir nenhuma, ele vai ser 100. Se ele já tem a priority de 100, quem tiver a maior priority é quem manda na topologia, quem vai ser o seu master. Só que se ele tiver uma priority 100 aqui no R1 e aqui do outro lado ele tiver uma priority 90, R1 caiu e R1 voltar, ele não assume a rede. Ele precisa ter esse parâmetro preempt configurado para que ele possa assumir novamente a rede. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou dar o standby 1 e o parâmetro preempt. Agora, se caso eu cair, ele vai assumir a rede. Feito isso, eu já tenho a configuração aqui finalizada do lado de R1. Vamos fazer do lado de R2. Do lado de R2, eu vou fazer a mesma config. Eu vou rodar o entrar na interface, né? Int fast 0/1. Vou... fast. Vamos lá. Fast 1/0, né? Estou fazendo besteira. 1/0. Aqui eu vou falar para ele que ele vai ser também o standby para o grupo 1, standby 1, e o IP dele vai ser o mesmo IP, o 10.0.0.1. E para esse cara, eu vou falar que o priority dele vai ser 90. Feito isso, eu não precisaria habilitar o preempt aqui, eu já explico por que a gente vai acabar habilitando, mas olha só o que começou a acontecer. Esses caras começaram a trocar mensagens HSRP. Esse hello é um parâmetro muito relevante. Se a gente der aqui um show, and show standby, e começar a analisar o standby que nós temos, você vai ver que ele tem aqui um hello de 3 segundos com hold time de 10 segundos. Ou seja, para eu saber que o cara ali está vivo, a gente precisa trocar esse hello. E esse hello, ele é muito importante, porque a partir do hello que nós vamos definir qual que é o seu estado de caixa. Percebe que na hora que a gente ligou essas caixas, eles começaram a trocar hello e eles passaram por alguns status. Os status que ele vai passar é basicamente um status de inicial, learn, de aprendendo, né? Depois ele começa a fazer o listening, o speak, standby e ativo. Se a gente analisar aqui no nosso Wireshark, você vai ver que ele não vai mostrar todos os status para nós, né? Porque, obviamente, o que é mais ativo é o speak. O listen, ele vai ficar simplesmente escutando. Mas nós temos aqui o 10.0.0.2, que é o R1. O 10.0.0.3, quando a gente ligou o HSRP nele, ele passou por aquele status inicial. Pô, beleza, agora que está inicializando o HSRP. Estado de aprendizado, eu estou lá recebendo informação, cara, como o meu endereço, informação da própria rede, né, endereço MAC. Depois eu passei para o escutando. Escutando, eu estou querendo saber se tem algum outro HSRP aí no meu ambiente. Tem? Agora eu vou começar a falar. E aqui, na hora que eu comecei a falar, eles começam a trocar na porta 1985 e tem esse pacotinho aqui dentro. Olha só nesse pacotinho que a gente tem. A gente vai ter ali, qual que é o hello time que a gente vai estar utilizando, qual que é o hold time que a gente vai estar utilizando e um priority, cara. Veja que o priority que a gente tem aqui é um priority de 100, né? Só que, obviamente, se a gente descer aqui para baixo, esse 100 que a gente está vendo foi logo no início da minha configuração, onde eu já tinha habilitado o grupo para ele poder iniciar, mas não tinha habilitado qual que era o priority. Se a gente descer um pouquinho, vai ter um outro speak, e nesse speak nós com certeza vamos ver aqui ele trazendo uma priority ali de 90, que foi a minha segunda configuração. E está aqui, ele já fez a mudança trazendo a gente para 90. Olha, o grupo que é o grupo 1 e o Virtual IP Address, obviamente a autenticação, né, que a gente poderia trabalhar a autenticação entre esses dois caras para não chegar uma outra pessoa, plugar lá um HSRP no ambiente, já esse cara vai sumir como o nosso servidor HSRP, né, e vai ser o nosso Virtual IP Address, então a gente tem que ter autenticação, por default ele está aqui habilitado com Cisco, e o nosso Virtual IP Address que a gente estaria utilizando. Tudo isso sendo carregado dentro do Hello Timer, que é transicionado entre esses dois equipamentos. É dessa maneira que ele vai conseguir acompanhar se nós temos ou não os HSRP ativos. E aí você percebe o seguinte, galerinha, que a gente tem aqui também, qual que é o MAC do equipamento ativo, né? Então,
Quem que está ativo com o MAC address é esse cara aqui. Qual que é o local virtual MAC address? Então, é o AC01, final AC01. E se a gente olhar na outra caixa... vamos lá, vamos dar um de novo aqui. Eu quero pegar um MAC dessa caixa aqui agora. 10, local virtual active, MAC not in use. Show standby. Show standby. Mac not in use. Mac in use. É isso mesmo, tá? Então a gente tem aqui, ó, ele já tá avisando para nós que não está em uso nessa caixa porque nós somos o backup, né? E tá até aqui em cima, o state, ele é standby. Me confundi aqui com o R2 e com o R1. O state desse cara é o standby. E o Mac que está ativo, olhando já para a caixa, que é a caixa que está como active, a gente tem aqui o MAC do Virtual IP sendo 000, que essa descrição ela é realmente do próprio HSRP, e os dois últimos campos definindo qual que é o ID do nosso grupo standby, sendo o 01, porque é o nosso primeiro grupo, né? Essa priority do Active somos nós mesmos, temos o preempt habilitado, o hello time, o período dele, o standby é o 10003, que é o nosso R2, e a priority do nosso standby, que é a priority 90. Né? A priority local, 100, e está aqui a nossa configuração. Só que o que acontece? Vamos fazer um teste aqui então. Eu vou pegar a nossa fast10 de R1, vamos aqui, ó, confit interface fast10, e eu vou dar o shutdown nessa nossa fast10. Qual que é a nossa expectativa? A expectativa é que o R2, se eu der um show standby, esse cara ele assuma rapidamente como active. Ó, ele assumiu aqui, ó, standby para active. Se a gente olhar na ótica do cliente, né, do PC1, e a gente deixar um ping 888 rolando aqui agora, esse ping foi embora, né? Vamos dar acho que tem "-t" aqui. Tem. Beleza, vamos deixar esse ping aqui rolando e vamos fazer o retorno disso agora, voltar com o nosso R1. Se eu der um no shutdown, ele tem que assumir novamente como, ó lá, listen para active, e tá lá. Tivemos uma perca de pacote, e se eu der um do show standby, quem tem que estar assumindo é o nosso R1 como principal, mesmo depois dessa perda, né? Só que o que acontece nesse cenário, tá? Se eu tenho o meu R1 perdendo a conectividade, galera, com a operadora, então imagina que aqui o R1, agora, ele vai perder esse link da WAN. Então, dentro de R1, eu vou entrar na interface fast0/0 e eu vou dar um shutdown nessa interface. Ele perdeu, olha só a cagadinha, né? O R1 perdeu a conectividade com fast00, porém, eu tenho o R2 que tem um link de backup, mas o R1 continua sendo o gateway dessa rede. Eu precisaria que alguém me falasse que esse link aqui está fora para eu transicionar a comunicação de R1 para R2 assumir como um gateway. Como a gente pode fazer isso? Eu posso fazer isso com um track, pessoal. Eu venho aqui, ó, e faço track, vou dar um track, um número para esse track, vai ser o 1, e eu vou traquear uma interface, que vai ser a interface fast0/0, né? E eu vou traquear o line protocol dessa interface. Se ela ficar up ou down, percebeu quando ela ficou down, ele me deu um line protocol? Eu vou traquear o line protocol dela. Vou dar um exit nesse nosso track, vou lá dentro da nossa interface fast1/0 e vou falar para ela que o standby IP ou standby 1, ele vai fazer um track, tá? Ele vai acompanhar o track 1, ele vai decrementar a prioridade. Então, eu vou decrementar para ele, eu vou decrementar aqui, ó, sei lá, 50. Vou tirar 50 da prioridade dele. Beleza, até aí tudo bem. Tirei 50. Só que, nesse cenário, se eu der um show standby, olha que louco isso que vai acontecer aqui agora, né? Se eu der um show standby, perceba
que eu continuo sendo Active, eu tenho a minha priority agora como 50. A minha priority está 50, porque o link está fora. E eu estou traqueando o Line Protocol desse link. E o Line Protocol falou que o link está down. Olha que louco, olha que louco, olha que louco, né? O Line Protocol está down. Se o Line Protocol está down e a minha prioridade está 50, e o R2, a prioridade dele é 90, sendo o nosso standby, ele não deveria estar assumindo já? Não, ele não vai assumir, porque não existe o preempt no R2. É nesse cenário que a gente precisa que o preempt esteja instalado tanto no primário quanto no backup. E para isso, nós só precisamos entrar lá na interface fast 1/0, vamos no standby 1 e vamos habilitar o parâmetro preempt, e num passe de mágica a gente vai ver esse ping voltar a funcionar, simplesmente porque nós esquecemos alguns comandos, nós tivemos um problema com R1 e nós tivemos um problema com R2. O ideal aqui é você colocar o track dos dois lados, tanto em R1 quanto R2, e o preempt tanto no primário quanto no backup. Isso é um pouquinho de HSRP numa velocidade 7.0 para poder acelerar o seu conhecimento. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, você consegue acompanhar no detalhe dentro lá dos livros CCNA volume 1 e volume 2 da HackOne. Eu vou deixar um link na descrição para você poder garantir essas duas cópias aqui, ó, do volume 1 e volume 2. É só você clicar lá, você vai no livraria.hackone e tem uma oportunidade especial para você que está aqui nessa aula. Aperta no link da descrição e eu vejo vocês lá. Terça-feira que vem eu tô aqui com mais um conteúdo. Escreve um comentário aí para mim o que você gostaria de ver na próxima aula. Eu quero escutar você e preparar uma aula ainda melhor para cada um de vocês. Tamo junto, abraço, fui!